Boa noite a todos. Eu vou falar sobre a nova face da segurança condominial. Falar sobre isso, eu vou seguir esse sumário, que é segurança condominial, por onde começa a segurança, diagnóstico e análise de riscos, de quem é a responsabilidade pela segurança, o envolvimento da sociedade condominial, normas, procedimentos e treinamentos e orientações gerais. Quando a gente fala sobre segurança, se imagina que o que seria isso? Uma segurança condominial, ela é definida como um conjunto de medidas integradas. A gente estava falando sobre portaria virtual, segurança eletrônica, novas tecnologias, mas, na verdade, uma única coisa ela não traz segurança. Essas medidas integradas que visam assegurar tranquilidade e paz, elas envolvem a segurança física. O que é segurança física? Se falou logo no início, o Alexandre estava falando, né? Lá atrás você tinha Kodak, você tinha isso, aquelas coisas do passado. Quem se lembra como eram os condomínios no passado, como eram os prédios no passado? Ainda tem prédios antigos que você chega, você não tem toda aquela estrutura arquitetônica como os prédios mais modernos. Então, a segurança física é a parte arquitetônica, a infraestrutura arquitetônica que você deve utilizar para a sua segurança do seu condomínio. A segurança eletrônica, normas e procedimentos, recursos humanos capacitados e pronta resposta. O somatório disso, dessa integração, que envolve segurança física, segurança eletrônica, que isso hoje em dia é essencial, você não pode prescindir disto. Todos, eu acredito aqui, devem ter minimamente uma cerca elétrica, um alarme, um CFTV, um controle de acesso, certo? Só que isso, isoladamente, se você não utilizar, junto com as normas e procedimentos, recursos humanos capacitados, você coloca isso na mão de um porteiro que não está treinado, um vigilante que não tem um cumprimento de norma e procedimento, como o nosso amigo falou aqui, do Vila Firenze. Para o vigilante fazer como as ações lá, houve um treinamento, houve normas e procedimentos estabelecidos para que eles cumprissem, certo? E a questão de recursos humanos capacitados e a pronta resposta. Tudo isso precisa ser planejado. Você precisa ter um especialista, entenda essa parte de segurança para você fazer um planejamento da segurança. Muitas das vezes, igual como futebol, todo mundo é um técnico de futebol, todo mundo acha que entende, né? Não, mas eu tenho um cunhado que trabalha com isso, eu tenho um amigo que ele é policial, eu tenho um fulano que já trabalhou assim, certo? Mas você, não necessariamente, eu sou oficial R2 do Exército, passei 5 anos no Exército, sou primeiro tenente. Quando eu saí do Exército, fui para a Guarda Municipal. Logo na primeira turma da Guarda Municipal, era uma outra ação. Eu era militar do Exército, fui ser segurança pública. Era uma outra técnica. Fiquei 5 anos na Guarda Municipal, saí e fui trabalhar na antiga Norcegel, que hoje é Prosegur. É uma outra técnica, é segurança privada. Não necessariamente um militar das Forças Armadas ele vai entender de segurança privada. Não necessariamente um oficial, até uma pessoa especializada em segurança pública vai entender de segurança privada. Tem mais facilidade de trabalhar? Sim, mas você precisa ter uma pessoa especializada para trabalhar com isso. Essa segurança, ela deve ter como premissas, 3 premissas: proteger vidas, proteger patrimônio e restaurar a atividade normal, pronta resposta, porque como você quer lá, é tranquilidade e paz. Segurança boa é aquela que você não precisa se preocupar. Você está no seu condomínio, você não pode ficar preocupando, será que está alguma coisa acontecendo lá na portaria? Às vezes eu não tenho, de repente, um vizinho seu lá que fica toda hora lá com o porteiro, enchendo o saco do porteiro. Você já fez a sua ronda? Você já verificou aquilo? Certo? Então você não está se sentindo seguro, né? A parte de por onde começa essa segurança? A segurança ela deve iniciar antes do lançamento do condomínio. O planejamento, quando você vai fazer a planta do empreendimento, você já tem que começar a pensar na segurança.
Nisso, novamente, como eu disse, você precisa de um especialista. A legislação de segurança privada do país, ela data de 1983, né, ainda do governo militar. Então, ela está em fase final de revisão no Congresso Nacional, já está no Senado, e, possivelmente, em 2019, ela deverá entrar em vigor uma nova legislação trazendo a figura do gestor de segurança privada, que não existe hoje por lei, mas existe de fato. Existem muitas pessoas já com essa qualificação, inclusive existem cursos de nível superior. Esse planejamento, ele não se limita a pensar em equipamentos, na infraestrutura. Ele precisa iniciar mediante o diagnóstico da segurança e análise de risco. Então, por onde começa a segurança? Com o diagnóstico da segurança e análise desse risco. Quando você está com algum problema, acordei com uma dor de cabeça, o que foi que houve? Bebi demais. Você não passa aquela dor de cabeça, você toma um remédio e não passa. O que é que você vai fazer? Você vai no médico. O que é que o médico vai fazer? Ele vai fazer uma análise sua, uma anamnese, certo? Manda você fazer uma bateria de exames e só depois, quando você trouxer esses exames, ele vai dizer, olha, você está com tal problema. Não é assim? Certo? Aí ele vai dizer, você tem que fazer este tratamento ou tomar aquele remédio. É a mesma coisa na parte de segurança. Você faz um diagnóstico, você entende qual é a situação, depois você vai dizer qual é a medida que você deve utilizar para a segurança. Diagnóstico de segurança e análise de risco. O diagnóstico de segurança, ele nada mais é do que esse exame criterioso, como eu falei. Se eu quero fazer a segurança desse prédio, eu tenho que entender toda a rotina desse prédio, em dias úteis, de manhã, de tarde, de noite, em dias não úteis, de manhã, de tarde, de noite. Quem são as pessoas que entram e saem desse prédio? Quem são cada um dos condôminos daqui? Quando você tem situações como foi citado aqui, portaria virtual, Airbnb, certo? São situações novas que nós estamos vivenciando, que isso é inevitável, a gente não tem como impedir o crescimento, né, e as novas tecnologias, mas você tem que se adaptar. Não há como você deixar de fazer sempre esse diagnóstico, analisando essas novas tecnologias que já foi falado aqui. Um exemplo, identificação e avaliação de falhas no procedimento, rotinas do condomínio, pontos vulneráveis, acesso, avaliação dos equipamentos existentes, mão de obra, criminalidade na região. Você cria um condomínio que é cercado, né, de uma área de criminosos, a tendência é que você tenha um risco maior, um investimento maior naquela segurança. Hoje, por exemplo, em Belém, infelizmente, todas as áreas são perigosas, né? Você não tem um bairro que não esteja perigoso, exato pela própria migração da violência de bairro para bairro. Mas você tem que levar em consideração, certo, a circunvizinhança. Às vezes, não é só quem mora do seu lado, porque muitas das vezes o seu vizinho não vai te assaltar, mas é quem transita na região. Isso também tem que ser levado em consideração no diagnóstico de segurança. Por ser um serviço especializado, ele tem que ser feito por uma pessoa capacitada para isso. A parte de análise do risco é a parte que é o remédio que você vai utilizar, né? Se eu chego num prédio, identifico que lá eu tenho 60% dos moradores como inquilinos, não proprietários. Isso é uma realidade, certo? Se eles não se envolvem na rotina do prédio, na segurança do prédio, certo? O síndico, a comissão de segurança, se esse prédio possui comissão de segurança, não sei se aqui tem alguém, os prédios todos têm comissão de segurança? Levante a mão, por favor, quem tem. Isso é importante. Por quê? Muitas das vezes só o síndico é responsável. Só o síndico deve pensar em segurança. E não é. Isso a gente vai ver mais à frente. Até brigada de incêndio, né? Exato. Até brigada, né? de como se comportar numa situação dessa. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui, fazendo um breve parêntese. Vocês já ouviram falar, né, que o exército israelense
é um dos exércitos mais fortes do mundo, não é isso? Tem uma experiência em combate formidável. Mas vocês sabem se lá no exército israelense todos são profissionais? Ou são todos recrutas? Na verdade, toda a população israelense é das Forças Armadas. Todos se envolvem. Certo? Você obrigatoriamente, homem ou mulher, tem que servir às Forças Armadas. É segurança nacional, é segurança, é sua sobrevivência. Então, por que você vai transferir a sua segurança, a da sua família, exclusivamente para o síndico? Por que você não se envolve com isso? Por que você não se envolve na comunidade? Não há como nenhum, por exemplo, no caso você citou do Vila Firenze, assim como Vila Firenze, como Cristalville, o Água Cristal, o Greenville, Cidade Jardim, que são nossos clientes, e vários outros condomínios mais horizontais, a tecnologia, a metodologia que se aplica é o quê? Você envolver a comunidade. Vocês devem, obrigatoriamente, envolver a comunidade do condomínio na segurança. E não somente o síndico pensar em segurança, não somente o vigilante pensar em segurança, não somente o porteiro pensar em segurança. Se você não envolver, se todos não conhecerem as normas e procedimentos, como nós vamos falar à frente, certo? A segurança não funciona. Essa análise, ela tem que sempre ser feita por uma pessoa especializada, neutra, que não tenha nenhum envolvimento, nenhum outro interesse direto ali, né? E esses riscos são avaliados e priorizados para a tomada de decisão do síndico ou da comissão de segurança. Certo? De quem é a responsabilidade pela segurança? É o que eu estava falando há pouco do envolvimento da sociedade condominial. Do muro do condomínio para dentro, responsabilidade é de todos. Não adianta se restringir a poucos dentro do condomínio a responsabilidade. Certo? Essa responsabilidade, esse envolvimento da segurança da sociedade condominial, ela deve acontecer para que nós possamos ter o cumprimento de normas, procedimentos e os treinamentos necessários, certo? Se você já viram até em alguns filmes, e mais recentemente você vê isso nos Estados Unidos, né, que acontecem vários atentados nos Estados Unidos, principalmente em escolas, né? Os atentados mais recentes que aconteceram nos Estados Unidos tiveram um nível de mortalidade menor nos lugares aonde existiam as escolas, todas as pessoas treinadas para isso. Aonde não existia esse treinamento, o nível de mortalidade foi maior. Ou seja, é difícil você falar, você tem que envolver a segurança de crianças. Infelizmente, acontece, né? Estamos falando dos Estados Unidos, não estamos falando de Brasil, certo? Mas, da mesma maneira, o crescimento, como foi dito aqui, exponencial de tudo, não é só em termos de tecnologia. Foi dito no início que, no futuro, 80% do emprego vai sumir, né? Eu acho que 80% das pessoas não vão ficar tecnólogas, né? Vão ficar Steve Jobs, né, da vida, para conseguir se recolocar. Estava falando ainda há pouco com nosso amigo da Elite Tecnologia aqui, que quando eu comecei nessa atividade há 21 anos atrás, me disseram o seguinte: olha, transporte de valores vai acabar, porque tudo vai ser, não vai ter mais dinheiro, vai ser tudo digital, certo? Estavam lançando, na época, o cartão de débito. Vai ser tudo digital, não vai ter mais dinheiro, é tudo digital. Acabou o dinheiro? E nem vai acabar. E o transporte de valores também não acabou. Diminuiu? Diminuiu, o meio circulante diminuiu, certo? Igual como a vigilância também não sumiu, mas ela está em mutação. Mas a insegurança subiu exponencialmente. Se você vai diminuir os empregos, certo? Em 80%, o que vai acontecer exponencialmente? O crime vai aumentar, a não ser que você recoloque essas pessoas numa outra forma de fonte de renda, certo? Infelizmente, é a realidade.
Orientações gerais. Eu coloquei algumas orientações gerais aqui a título de colaboração, certo? Para que seja eficaz, é importante que as normas de segurança do condomínio sejam de conhecimento de todos os moradores. Estes devem compreender as regras e praticá-las. Tem morador que, infelizmente, não gosta de regra, né? Eu não sei se o nosso amigo era, quando era jovem, era assim, né? Não gostava de regra, de cumprir regra. Confesso. Pois Quando é, era então, jovem, acontece. mas eu me endireitei, vai. Isso é normal. Mas as regras e procedimentos, infelizmente, para segurança, é essencial. Não precisa ser mal educado, você não precisa ser violento, mas você tem que fazer, principalmente, entender que toda a comunidade entenda que é necessário para a segurança de todos. Né? Para essa história de apertem os cintos, por favor, né? em situação de emergência, façam isto. Os acessos do condomínio, áreas comuns abertas e as garagens, devem ser bem iluminados e os locais críticos ficam mais seguros se monitorados por câmeras de segurança e sistemas de alarme. Estranhos ao condomínio devem ser identificados antes da entrada, recebimento de materiais, pizzas, flores, encomenda, deve ser em área própria, sem contato físico com o entregador. Parece óbvio, mas tem muitos condomínios que o entregador de pizza sobe até o apartamento. Certo? Então, isso, recomendação, evitem. Certo? Eu vou passar um videozinho depois e vocês vão entender que houve uma diminuição, mas existia um tempo atrás os arrastões, né, nos prédios. E isso é uma coisa que é um modus operandi, infelizmente, da criminalidade. Nas reuniões, sempre ressaltar aos condôminos a atenção para a segurança, mesmo que tudo esteja bem. A segurança é aquela situação, a boa segurança é aquela que não se percebe. É igual um juiz de futebol, né? Se você toda hora se lembra da segurança, é porque tem alguma coisa errada, né? Mas nem por isso você deve esquecer dela. Estabelecer protocolos de emergência, como senhas, sinais, gestos, em caso de estar sendo vítima de crime, pode ajudar a alertar os demais condôminos, funcionários e a polícia. Existem alguns batalhões da Polícia Militar que têm uma polícia comunitária. Eles costumam manter, inclusive, grupos de WhatsApp em determinados lugares, certo? Existem também algumas tecnologias que se fazem de forma simples, desde que linkados com a polícia, né, com uma centrais de monitoramento também, porque quando você tem um alarme no seu prédio, que a gente chama de pânico silencioso, você aperta uma botoeira, aperta um botão, mas dispara numa central de monitoramento e sabe que está acontecendo alguma coisa, existem casos também que você pode colocar um luminoso fora do prédio e que fica dando um sinal que algo está acontecendo. Isso é usado muito para casas de muro alto, que você normalmente tem algo acontecendo e ninguém sabe o que está acontecendo lá dentro. Mas uma ronda preventiva que aconteça lá, quando vê que aquele luminoso está ligado, é porque está acontecendo uma situação de contingência dentro do imóvel. Estabelecimento de protocolos para identificação, crachá, RG e confirmação na empresa. Há pouco tempo atrás estava acontecendo uma sequência de assaltos com carteiros, que na verdade eram falsos carteiros, certo? Como também outros fornecedores, Celpa, né, NET, a pessoa chega lá com uniforme, né, às vezes até com crachá, mas você não pediu nada, né? Então, normalmente, quando chega num prédio, aí vem os normas e procedimentos, você tem que pedir, identificar e confirmar na empresa, né, se isso realmente foi solicitado, se está acontecendo algo. Serviços externos comuns, água, energia, deve ter andamento acompanhado pela administração e preferencialmente ter sido difundido anteriormente aos condôminos. Deixa eu lhe dizer, tem que existir um protocolo dentro dos condomínios a respeito de prestadores de serviço. Se vocês não têm, procurem fazer protocolo de prestadores de serviço. Alguém que vai fazer uma reforma num determinado apartamento. Quem são essas pessoas? Faça uma verificação.
Por quê? Porque essa pessoa ela entra no condomínio, ela entende a forma de trabalho do condomínio e depois ela não vai fazer nada, ela simplesmente vai passar a informação a um terceiro, né, que é um criminoso, que vai lá num determinado momento. Não, eu sei que lá no apartamento do Alexandre, certo? Ele guarda isso, isso, isso. Que ele sai todo final de semana, o apartamento fica fechado. Isso acontece muito em condomínios horizontais, né? Ou seja, eles vão lá fazer uma reforma e entendem a rotina do prédio, a rotina do condomínio. Esse entendimento é uma informação de dentro do condomínio que acaba saindo para alguém indesejável. Cautelas de identificação dos candidatos a funcionários também são fundamentais, né? Da preferência indicações confiáveis. Funcionários devem ser sempre treinados e lembrados quanto à segurança, normalidades observadas como pessoas e veículos em atitude suspeita. Nas imediações do condomínio deve ser reportada à administração e, se for o caso, à polícia. Pode normalmente ser difícil, mas eu morei num prédio, a questão de uns 6 anos atrás, e o porteiro, ele gostava de deixar o portão de veículos aberto quando ele ia no banheiro, certo? Então, para facilitar, né, ele deixava escancarado o prédio. Então, eu achei melhor me mudar, né, porque não dava para mudar a filosofia dele e nem do síndico na época. Então, era melhor eu me mudar. Eu estava errado dentro do condomínio. O que eu ia dizer para vocês era o seguinte, nesse vídeo, é um vídeo, isso aconteceu em 2012 e 2013, existia dentro do Fantástico, um quadro chamado, né, Planejamento de Segurança. E isso daí era passado todo Fantástico, todo domingo no Fantástico. E os consultores de segurança do Fantástico, que são oficiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, eles estavam dando algumas dicas. Na época estava tendo muitos arrastões. Então, isso era interessante mostrar, mas, em resumo, é mais ou menos o que eu falei para vocês, certo? É a questão de ter cautela nas pessoas, né, que acessam o condomínio, ter normas e procedimentos em relação aos condôminos, né, as ações dos porteiros, treinar os seus colaboradores, porteiros. Quando você tem portaria virtual, você começa a ter uma padronização. Porém, só para finalizar, tudo que você tenha, seja tecnologia, muita tecnologia ou pouca tecnologia, certo? Seja que você tenha até vigilante armado no seu prédio, mas tudo isso sempre vai girar em torno do ser humano. Não há como evitar isto. A segurança, ela não é só uma segurança de bens, ela envolve dentro do condomínio segurança de vidas, certo? Então, tudo girando em torno do ser humano, ela tem que, obviamente, você dar uma atenção redobrada e não há como uma única ação, seja de segurança eletrônica, a estrutura arquitetônica, resolver o problema. É a dica que a gente dá, que só os sistemas integrados é que podem resolver isso. Você juntar segurança física, segurança eletrônica, certo? Normas e procedimentos, pessoas capacitadas e você ter pronta resposta para tudo isso. A integração disso é que propicia um elevado nível de segurança, tá? Bem, senhores, muito obrigado, senhoras, muito obrigado. Era isso.